Graça e paz. Aleluia. Estamos aqui em mais uma noite no nosso programa aqui, falando entre nós, no nosso momento falando entre nós. Estamos aqui com a nossa série Eu Santo? Sim, esse questionamento precisa nos perseguir todos os dias, diariamente, continuamente, sem parar. Pois é. Do último episódio nós vimos aqui a carta do apóstolo Pedro no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos alertando acerca da santidade. Hoje nós queremos falar da santidade dentro do olhar. Eu santo? No meu olhar? Sim, deveríamos ser santos, inclusive no nosso olhar. Vamos, para a gente não ficar aqui nas nossas palavras, eu quero pedir para que você, quando assistir este vídeo lá no canal do YouTube, você possa ter seu comentário, compartilha conosco, cresce junto conosco, porque essa é a beleza do Evangelho, na minha opinião. E nessa série Eu Santo, onde nós nos questionamos, eu sou santo? Eu devo ser santo? Deus me chamou para a santidade? Aleluia, aleluia. Que tema incrível, eu fico maravilhado. Mas vamos ao texto bíblico do que a palavra de Deus nos mostra. Lá em Mateus, que é a palavra rica, a palavra de Deus, aleluia. Mateus, no capítulo 6. Vamos lá. Abrindo aqui. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Aleluia, misericórdia. Pai, é assim. E o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós? Ele espera de nós que nós sejamos santos, como nós já lemos lá na carta de Pedro. Pedro no capítulo 1, quando o Senhor ele nos diz, olha, sede santo, porque o Senhor é santo. O Senhor tem nos chamado à santidade, e inclusive na santidade no olhar. Sim, na forma que nós vemos, na forma que nós observamos, na forma que nós enxergamos. Deus nos chama também a ter santidade na nossa forma de olhar. E eu quero aqui, antes de tudo começar, tecer o meu agradecimento a Deus, né? Estamos aqui usando um aparato, um aparelho que o Senhor nos proporcionou ter em mãos para usar, que é o microfone aqui. Glória a Deus que chegou até a nossa página. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito grato em Deus. E vamos ao que interessa, falar sobre santidade. Essa foi a nossa missão para esse mês. Então, vamos lá. Acompanha comigo, por favor. Fica comigo, não vai embora. Manda este vídeo, manda esse episódio para todo mundo que você puder, tá bom? A nossa base para hoje, santidade no olhar. Eu santo, santidade no olhar. Está lá em Mateus 6, versículos 21 a 23. Desculpa, 22 e 23. Eu fico perguntando assim, eu me peguei perguntando, Deus, o que Deus quer de nós? Deus quer que sejamos santos na nossa forma de olhar? Pois é, interessante isso. Mas Deus quer que nós sejamos santos também na nossa forma de olhar. E é para isso que para sermos santos. E a verdade, queridos, é que a santidade no olhar é muito particular. E a gente, à luz da palavra de Deus, vamos ver aqui algumas situações em que mostra a nossa falta de santidade no olhar. Você vê que uma coisa interessante Mateus nos trouxe. Mateus, no capítulo 5, ele fala que a luz, não se põe a luz embaixo da mesa. Se coloca a luz no lugar, no ponto mais alto,
para que ela possa iluminar todos que estiverem ao seu redor. Pois é, o mesmo Mateus, no capítulo posterior, no capítulo 6, o que é que ele nos diz? Ele diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E onde estão os olhos, queridões? Os olhos estão no lugar mais alto do nosso corpo, quase no topo da nossa cabeça, faltando poucos centímetros para que possa estar só tá abaixo da nossa testa. Então, olha só, os olhos estão no lugar mais alto, assim como Cristo disse lá em Mateus 5, que nós somos luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Então, os nossos olhos estão no ponto mais alto, isso é proposital. E Deus quer que nós sejamos santos também na nossa forma de olhar. E nós vamos ver e aprender um pouco sobre isso neste vídeo aqui no Falando Entre Nós. A partir do olhar, nós podemos observar muitas situações que nos fazem meditar e observar em nós mesmos, se nós temos tido santidade no olhar ou não. E a gente vai ver aqui cada coisa, viu, que é para a gente realmente refletir. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A partir do olhar, olha só o que o Senhor nos fala. Em 1 João 2,16, o prazer da carne, está lá. É a partir do olhar que nós temos o prazer da carne. É a partir da forma que a gente olha para uma mulher, para um homem, para uma pessoa. Às vezes, infelizmente, até para animais, tem pessoas que não contêm esses... existe a zoofilia, a pedofilia. Então, a partir do olhar é que processa-se, o olho processa a imagem e o cérebro processa o desejo. Então, a partir do olhar, muitas coisas podem acontecer. Nós precisamos estar atentos nesse quesito. Em 1 João 2,16, fala exatamente sobre isso, que a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, o prazer carnal que os olhos podem proporcionar, isso mostra, a partir daí, o nosso olhar pecaminoso. Nós vamos ver a partir de agora o nosso olhar pecaminoso, o nosso olhar errôneo, aquele que nos afasta de Deus, aquele que nos faz andar na contramão daquilo que Deus espera que nós andemos. 1 João 2,16 fala exatamente sobre essa concupiscência, sobre esse desejo que os olhos nos traem. A partir do olhar vem também a impureza. A gente pode ver isso em Mateus, no capítulo 5, no verso 8, que é quando ali o Senhor, através de Mateus, Mateus relata o que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Ele fez, olha, se apenas com um olhar você desejar uma mulher, você adulterou com ela. O olhar traz impureza, porque a partir do momento que a gente olha, que a gente deseja, é processado na nossa mente um desejo, remete ao próprio texto de 1 João, no capítulo 2, verso 16. Então, o olhar pode nos trazer a impureza a partir do desejo gerado do primeiro momento no olhar. A cobiça, olha só, cobiça, é incrível isso aqui. Nós procuramos um texto e vimos aqui o servo de Eliseu, Geazi. Pois é, Naamã, depois que procurou Eliseu, depois que foi curado da sua lepra, o que aconteceu? Ele ofereceu ali uma recompensa para Eliseu. Eliseu não quis receber, mas Geazi, o servo de Eliseu, olhou, cresceu os olhos, cobiçou aquilo que não deveria aceitar. Foi atrás de Naamã e pegou pertences, recebeu uma recompensa que não era dele, nem sequer Eliseu quis receber, mas a cobiça, o desejo foi tão grande ali de adquirir um bem, de adquirir uma riqueza, e ele pegou para si. E o mal de Eliseu foi grave. Ele pegou a lepra que era de Naamã e com certeza chegou à morte com ela. Olha só, os nossos olhos cobiçam muitas coisas. Os nossos olhos muitas vezes cobiçam aquilo que não é nosso, que não é para ser nosso, que não veio para ser nosso, que pertence ao outro. Então,
É bom ter cuidado, porque Deus nos chama à santidade no olhar. Nós devemos olhar, mas jamais cobiçar. Nós devemos olhar, mas jamais desejar de forma errônea. Nós devemos olhar e ver sempre a pureza. Olha só também. Terceiro, quarto, a ganância. Oh, rapaz, quando eu vi aqui ganância, eu lembrei logo de quem? Lembrei logo de Atalha. Quem foi Atalha? Atalha foi a mãe de Acasias. Quem foi Acasias? Pai do rei Joás. Joás, aquele rei, o rei mais novo na Bíblia. Com 8 anos ele se tornou rei, Joás. Mas o que Atalha fez? Ela gananciosa. Quando Acasias morreu, o que foi que Atalha fez? Ganância, querendo ter poder, querendo ter status, querendo estar numa posição que não era dela, porque ela não era descendência, ela não era herdeira do trono. O que ela fez? O que nós fazemos para adquirir poder, posição e status? O que eu sou capaz de fazer? Olha o que Atalha foi capaz de fazer pela ganância dos olhos. Ela olhou e viu uma oportunidade de assumir um lugar que não era dela, porque ela não tinha herança no trono. O que ela fez? Ela mandou matar todos os familiares, todos os filhos de Acasias, só para que ela pudesse assumir o reinado. Meu Deus, misericórdia. Olha o que a ganância faz. Olha o que eu e você, muitas vezes, temos feito, temos olhado, temos observado a oportunidade, temos visto uma oportunidade, temos ali feito do que para abraçar, para atingir os nossos objetivos. Tudo foi debalde. Durante algum tempo, ela até conseguiu o seu objetivo. Durante algum tempo, ela conseguiu o seu objetivo. Mas uma das servas, uma das irmãs de Acasias, conseguiu se esconder com Joás ainda bebê e ficou escondida com ele até os 8 anos, quando ela revelou novamente Joás e ele assumiu o trono. Pois é. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A ganância não nos leva a nada e até pode nos levar a algum lugar por um tempo, mas tudo desmorona quando o nosso olhar é um olhar ganancioso. Não foi para isso que Deus nos chamou, não para sermos gananciosos. Olha só, a indiferença. Pois é, em Atos, no capítulo 7, do verso 54 a 60, a história de Joás, de Atalha, está em 2 Reis, capítulo 11. A indiferença, eu peguei aqui um texto, cara, incrível. Sabe sobre quem? Sobre Saulo. Ele ainda não era Paulo, ele ainda era Saulo. Sim, Atos no capítulo 7, do verso 54 ao 60. Quando ali Estevão estava sendo acusado, estava sendo humilhado, estava sendo ali escorrachado, estava sendo apedrejado, estava sendo morto, na verdade. E quem estava ali observando, olhando tudo com um olhar de indiferença? Estava ali Saulo, que no futuro viria a ser Paulo. Ele estava ali, ele viu Estevão passar por tudo aquilo, mas Saulo, ele tinha um ódio dos cristãos, ele tinha sede de sangue, era perseguidor, era sanguinário, estava ali com um olhar de indiferença, vindo um homem inocente. O texto diz que Estevão foi apedrejado e Saulo estava ali vendo tudo e nada fez para evitar que Estevão fosse apedrejado. Olha só, Deus nos chamou para ter um olhar compassivo, de compaixão. Ele não nos chamou para sermos indiferentes, Ele nos chamou para sermos compassivos, benignos, bondosos, amorosos, não para andar indiferença. Indiferença para com aquele que está sofrendo, indiferença para com aquele que cometeu pecado porventura. Não, Deus nos chamou para perdoar aquele que cometeu pecado, para amar aquele que cometeu pecado, para ajudá-lo a se reerguer. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Deus não te chamou para ser indiferente, para olhar o pecado do outro, para olhar a situação humilhante do outro, para olhar a necessidade do outro e fazer de conta que nada está vendo, que está tudo bem apenas para você, enquanto o outro tem padecido calúnias, acusações, desprezo, indiferença, necessidade. Deus nos chama a olhar com o olhar dele, uma outra ótica. Aleluia. Olha, ainda tem aqui o olhar de inveja. Misericórdia, Pai. Me ajude, Jesus, misericórdia.
Gênesis 4:8, vamos lá para o início. Lá para o início, Gênesis 4:8, quando Caim observou ali a oferta de Abel e sentiu inveja porque a oferta de Abel foi aceita por Deus, porque foi uma oferta pura, de coração, verdadeira, foi as primícias, não foi tudo de qualquer jeito, não foi o resto, não. Ele escolheu as primícias, ele escolheu a melhor parte e ofertou ao Senhor. E Caim olhou com um olhar de inveja e aquilo tomou seu coração, a ponto de a inveja fazer com que Caim tirasse a vida do seu próprio irmão. Misericórdia, meu irmão, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que o nosso olhar possa ver aquilo que o outro adquiriu, aquilo que o outro conquistou, aquilo que o outro fez ou está fazendo e possa louvar a Deus pelos seus feitos através da vida do outro, que nunca, em nenhum momento, eu e você possamos voltar o nosso olhar para a inveja, que possamos sempre estar com um olhar de gratidão pelo que Deus tem feito na vida do nosso irmão e através da vida do nosso irmão, que provavelmente isso será usado para também nos abençoar. Aleluia! Teve também aqui outro exemplo de inveja, vamos lá. Raquel teve inveja da sua irmã de Lia, Gênesis 31. Pois é, Raquel teve inveja porque Lia conseguia gerar filhos, Lia conseguia dar filhos a Jacó e Raquel não conseguia, e ela teve inveja. Vê lá, Gênesis capítulo 30, verso 1. Os irmãos de José, Gênesis 37, que é onde começa a história de José. Os irmãos de José tiveram inveja dele, porque José era um jovem, um dos irmãos que era amado pelo seu pai, e o pai tinha um carinho todo especial por ele. José era um jovem que tinha sonhos, que eram revelações de Deus, e os irmãos não compreendiam o propósito e tinham inveja a ponto de armarem ciladas, armarem mentiras, tramarem contra a vida de José, venderem o seu próprio irmão como escravo por conta da inveja, por conta do olhar maldoso, por conta do olhar que fez com que gerasse um sentimento tão ruim na vida daquelas pessoas, daqueles irmãos de José, que muitas vezes acontece comigo e com você. Essa inveja faz com que nós tenhamos uma relação de implicância com o nosso irmão. Muitas vezes só vemos o defeito no nosso irmão, mesmo que ele esteja certo, mesmo que ele esteja fazendo o correto, a gente olha para ele e vê apenas que ele é o babão, vê apenas que ele é aquele que quer aparecer, quando na verdade o irmão está ali, a irmã está ali, apenas buscando agradar aquele que o chamou, aquele que tirou da lama, do charco de lodo e trouxe para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas nós, com olhar invejoso, queremos apenas apedrejar a árvore que está dando fruto. Quando nós não damos fruto, o nosso único artifício é jogar pedra na árvore que está dando fruto. Vigiai. Vamos lá. Saul, o rei Saul teve inveja de Davi. Pois é, meu irmão. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, Davi, quando voltava das batalhas, as mulheres todas ficavam com cânticos, se alegrando, porque Davi era um grande guerreiro, Davi era querido pela sua comunidade, por onde ele passava. Então, isso gerou também um sentimento de inveja em Saul. E Saul, a todo momento, tramava contra a vida de Davi. Quando você olha para alguém com esse olhar cobiçoso, invejoso, ciumento, meu irmão, você está dando lugar ao diabo. Efésios no capítulo 4, ele nos alerta ali para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. A inveja, o ciúme é do diabo, não é de Deus. Então, que nós venhamos a meditar nisso e a dar lugar ao Espírito de Deus, e não a sentimentos tão malignos como esses, tão pequenos como esses. Até, inclusive, por exemplo, o olhar de acusação. Temos ainda aquele olhar de acusação. Sim, está lá em Lucas, capítulo 6, verso 41. O olhar de acusação, que é quando nós olhamos para o nosso irmão e apenas enxergamos o erro e apontamos o dedo para ele. Olha, é assim. E o texto diz, olha, por que você aponta o cisco do teu irmão tendo uma trave no teu olho? Todos nós temos alguma trave no nosso olho. Muito melhor ser testemunha do que juiz. Então,
Para que tecer acusação sobre os nossos irmãos, acusar o tempo inteiro o pecado de um, quando eu em algum momento tenho cometido pecado também? Então, o olhar de acusação é aquele que um dedo aponta para o irmão, mas tem vários apontando para a gente ao mesmo tempo. Então, que a gente possa vigiar. Vigia, meu irmão, vigia. O olhar de acusação é um dos piores que podem existir. Aleluia. E por último, um dos últimos olhares aqui que a gente pode meditar, fala a respeito de Jesus. Pois é, diz o texto de Mateus no capítulo 27, do verso 16 ao 18, que Jesus, ele foi entregue por inveja. Sim, Pilatos ali, né, ele fala que com o coração apertado, porque a esposa de Pilatos tinha alertado a ele, mas ele sabia que Jesus estava sendo entregue ali, por inveja que os sacerdotes estavam entregando Jesus, por inveja de quem Jesus era, sobre o que Jesus operava. Então, você pode perceber que a diferença ali, o próprio Jesus foi entregue no lugar de Barrabás ali, para ser morto por pura inveja dos sacerdotes. Aleluia, misericórdia. Mas esse tipo de olhar, irmãos, Deus nos chama para a santidade. Eu santo? Sim, nós somos santos. O Senhor nos dá o conselho através de Pedro: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Deus quer que nós sejamos santos na nossa forma de olhar, na nossa forma de enxergar. Agora nós vamos ver aqui alguns pontos, são poucos, para a gente resumir aqui, alguns pontos do olhar santo, o olhar com santidade. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus 12, versos 2 a 3, diz assim, olha, o olhar santo é aquele olhar que olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, aleluia. É o que o autor de Hebreus fala, que nós devemos voltar o nosso olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O olhar santo é aquele do qual o salmista, no Salmo 119, ele escreve, olha, como pode o jovem, o homem, a mulher, o ancião, a criança, o adolescente manter puro o seu caminho? Ele fala, observando segundo a sua palavra, olhando a sua palavra, voltando o seu olhar para a palavra. Jesus, em João 17, ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É olhando a verdade, que é a palavra de Deus, que nós podemos nos tornar santos, com um olhar santo, voltado para ver, para enxergar aquilo de forma santa, tendo o discernimento para enxergar o carnal e tendo a maturidade para ver o espiritual, meu irmão. Aleluia! Você pode dar e glorificar ao Senhor? Comenta aí, vai comentando aí abaixo nos comentários o que você tem achado. Coloca aí algum texto que você encontrou sobre o olhar maligno, o olhar pecaminoso, o olhar errôneo e o olhar santo que vem de Deus. Ainda no Salmo 119, no verso 37, o salmista diz que quem tem esse olhar, ele desvia o seu olhar do mal, do fascínio e da ilusão, das distrações que podem nos rodear, assim como o autor de Hebreus disse lá no capítulo 12, sabe, o nosso olhar voltado para Deus, voltado para a sua palavra, vai nos desviar do mal, vai nos desviar das ilusões, das distrações que podem nos levar ao pecado. Provérbios do sábio Salomão, no capítulo 4, no verso 25, diz que o olhar fixo para quem está adiante de mim, diz que quem é santo, olha o santo. O que tem olhar santo? Ele olha para aquele que está diante de mim. E quem é que vai diante de mim? Quem é que endireita os meus caminhos tortuosos? É o Senhor Jesus, meu irmão. Então, mantenha o teu olhar fixo naquele que vai diante de você. Aleluia! Fixa o teu olhar no Senhor Jesus, olhando sempre para Ele, o autor e consumador da tua fé. Isaías, no capítulo 33, no verso 15, ele diz assim, que aquele que tem um olhar santo, ele fecha os olhos para não contemplar o mal. Se vem o mal na minha direção, se vem a tentação, se vem aquela pessoa, aquele lugar, aquela situação, aquelas circunstâncias que vai me fazer pecar,
fecha os olhos para o mal. Aquele que tem um olhar santo sabe o momento certo de desviar o olhar, sabe o momento certo de fechar os olhos para não cair nas ciladas astutas do inimigo das nossas almas. Apocalipse no capítulo 3, no verso 18, o Senhor nos dá um conselho ali, né? Ele fala o seguinte, nós devemos usar esse conselho. Fala que nós devemos usar o colírio lá em Coríntios, lá em Apocalipse 3:18, para que nós possamos enxergar. Então, olha só, que esse colírio possa nos dar discernimento, possa nos dar sabedoria. Sim, esse colírio pode nos dar o discernimento para entender que devemos sempre procurar e enxergar e esperar viver. Nos traz a esperança de viver aquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 2, no verso 9, meu irmão. Sim, o olhar santo, ele está voltado para as promessas contidas na Bíblia, para aquilo que o Senhor Jesus prometeu que nós viveríamos. E ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, algo que é incrível. Ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para que nós possamos viver. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. É isso, queridão. Que nós possamos ser santo como Ele é santo. Eu santo? Sim, o Senhor nos chamou para ser santos. Aleluia. Ele fala lá em Pedro que nós somos sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Então, meu irmão, que nós possamos viver a verdade da palavra, que os nossos olhos possam estar abertos, como Eliseu orou pelo seu jovem Geazi, num momento tão difícil, e ele pôde enxergar no reino do Espírito a ação de Deus na direção dos seus. Então, que eu e você possamos meditar em cada texto que foi dito aqui. Foram poucos textos, mas a ideia é nos trazer à luz a nossa candeia, que são os nossos olhos, para que possamos entender que o Senhor espera de mim e espera de você santidade também no olhar. Pedro diz, sede santo, a carta de Pedro, 1 Pedro, sede santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Não é ser santo só na oração. Eu oro muito tempo. Não é ser santo só no jejum. Eu passo 24 horas de jejum. Não é só isso. Precisamos ser santos em todo nosso procedimento. Aleluia. Glória a Deus. Por hoje é só. Vocês vão ficar agora, sabe com o quê? Com mais um episódio aí do Desafio Fame Music. Hoje com ele, Rubem Mota. Vai ser incrível, tá? Tá muito divertido. Esse desafio é para você. Se você tem interesse em participar conosco do Desafio Fame Music ou do Desafio Fame Kiss, que é onde nós vamos fazer perguntas bíblicas, sim, são 1 minuto, o máximo de perguntas bíblicas que você puder responder. Em breve teremos aqui também algumas recompensas para aqueles que atingirem as 10 músicas ou o máximo de perguntas que conseguirem atingir em 1 minuto. Então, meu querido, me ajuda, segue aí o canal, nos segue no Instagram, nos segue no Kawaii, nos segue no YouTube. No YouTube está lá, FEM maiúsculo e Falando Entre Nós. FEM maiúsculo, espaço, Falando Entre Nós minúsculo. Pode procurar lá, segue o nosso canal, nos ajuda divulgando, compartilha com todo mundo, tá bom? No Instagram, estamos lá no novo endereço, tá? @Falando Entre Nós, com 2 S no final, certo? Lá no Kawaii, estamos lá também, ou Kawaii, como preferir, estamos lá também, FEM Falando Entre Nós. Pode procurar por nós lá, que estamos juntos e misturados. Que Deus possa ter te abençoado, que nós possamos crescer juntos. E eu te peço aí, divulga, compartilha, segue o nosso canal no YouTube, no Instagram e no Quai, e compartilha no WhatsApp
com todos que vocês puderem. Eu santo? Sim, eu sou santo, inclusive no meu olhar. Que Deus nos abençoe. Fica aí com o Desafio Fame Kids. Até a próxima. Tchau. Desculpa, Desafio Fame Kids não. Fica aí com o Desafio Fame Music com o Rubem Mota. É com você. Graça e paz em mais um momento falando entre nós, Fame Music, hoje com o nosso convidado aqui, o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, um fotógrafo profissional incrível, artista da imagem, Rubens Mota. E aí, Rubens, como tá o coração? Tá tranquilo? A mil, né? A mil? Tá tranquilo? Já passaram por aqui a cantora Janaína Silva, já passaram por aqui a cantora Raquel Mota, que por sinal é a esposa do Rubens Mota. Aê! Então, vamos lá, vamos preparar aqui o cenário, o coração, a situação, porque Rubem aceitou o desafio de ligar uma palavra a um trecho de uma música em 1 minuto. Então vamos ver quantas músicas o Rubem vai conseguir acertar. Vamos lá? Preparando? Prepara o som pra aí. Câmera, ok? Começando agora! Amor! Meu amor, eu te amo tanto. Estou sendo sincero, deixa eu provar o quanto eu te quero. Igreja! Mas a igreja será arrebatada. Bênção! E que a bênção se levante. Deus! Deus é aliança, Deus e promessa. Casa! Essa casa é sua casa. Caminho! Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus! Deus é quem? Alma! Alma, aquieta minha alma. Faz o coração. Digno! Tu és digno de tudo. Digno é o poder, digno é Pula! Fidelidade! Ferrou. Estrela! Ele Mas o Rubens se saiu muito bem. Parabéns! Aplausos para Rubens! O Rubens se saiu muito bem hoje, viu? Foi melhor que Janaína Silva também, hein? Olha aí! Eu acho que Janaína Silva merece um arredoche. Em breve teremos aqui de volta Janaína Silva. Eu tenho certeza que ela vai quebrar a barraca. Mas hoje, Rubens Mota, muito obrigado por sua participação. Lembrando que eu não sou cantor, eu sou músico. Eu inclusive esqueci de avisar isso. O Rubens Mota é músico, percussionista, mas tirou um daqui. Tirou um daqui. Não é percussão também, não é? Eu achei que era. Eu achei que bateria era percussão também, mas tudo bem. Tá tudo no batuque. Isso é de Deus também. Eu já tocou sax. Olha aí. Eita, humilha. Isso aí. Rubens Mota, sua participação aqui no Fame Music, falando entre nós. Muito obrigado, Rubens. Tamo junto. Até a próxima.